Olá, meus amigos e amigas. Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a investigação social nos concursos aí de carreiras policial, Forças Armadas, que é sempre uma dúvida recorrente lá no grupo do Telegram, os alunos me mandam muito também no Instagram, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a estrutura da investigação social como etapa do concurso público. Se você tem qualquer dúvida aí, você manda um direct para mim lá no Instagram, ou você comenta aqui nesse vídeo, para a gente trocar uma ideia e conversar sobre tua dúvida. Então, basicamente, o que a gente vai conversar hoje é sobre investigação social, e ao fazê-lo, nós vamos tentar percorrer toda a jurisprudência do STJ e do STF para falar com vocês sobre tudo que circunda aí os procedimentos de investigação social. Quais são os principais problemas, quais são as soluções, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Antes de qualquer coisa, me ajuda aí, se inscreve no canal, curte o vídeo para ele alcançar mais pessoas interessadas, que é assim que consegue distribuir e chegar para mais pessoas. Então, basicamente, nós vamos trabalhar hoje com a investigação social, e a partir disso aqui eu vou compartilhar a tela com vocês sobre aqui todo o conteúdo desse tema e trazer para vocês as principais jurisprudências. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Pessoal, ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Olha só o que a gente vai conversar aí sobre investigação social. Nós vamos tratar dessa temática que é recorrente em provas de carreiras policiais, Forças Armadas, carreiras de magistratura, Ministério Público, para a gente conversar sobre tudo o que está sendo discutido nos tribunais a respeito dessa temática. Basicamente, aqui nós temos a sindicância de vida pregressa ou a investigação social como uma etapa eliminatória do nosso concurso público, e normalmente aqui a banca ela coleta informações sobre sua vida. E aí já é alguns temas que é dúvida dos candidatos e dos alunos que estão participando desses concursos, se eventualmente é investigado somente processos ou é investigado sua vida como um todo. E aqui os tribunais eles já sedimentaram apontando que a investigação social ela se destina a investigar tudo, basicamente toda a sua vida, e não apenas a existência de processos judiciais ou inquéritos policiais. Então, ele vai circundar e vai verificar como um todo e verificar se aquele candidato ele ostenta, assim, idoneidade moral para tomar posse naquele cargo e executar as atribuições daquele cargo. Então, basicamente, o que a administração pública está procurando é esse atestado de boa conduta, certo? Um atestado de que você vai desenvolver bem as atribuições do cargo. E aqui, os grandes fundamentos para a existência da nossa investigação social é o princípio da moralidade, ele afeta aí a realização das atribuições do cargo público, e ele precisa, a administração precisa, porque os cargos eles são extremamente estratégicos na área de segurança pública, Forças Armadas, promotorias, magistratura. Então, a administração precisa investigar para aferir se aquele candidato preenche o perfil para a execução daquele cargo. Caso contrário, ela vai aqui, ao dar posse a um candidato inadequado, correr um elevado risco em todos os aspectos, tanto no aspecto de condução das políticas públicas, principalmente, notadamente, a política pública de segurança, como os eventuais danos que, eventualmente, ela vai poder ser responsabilizada. Então,
ela faz e analisa um perfil do candidato para ver se ele está encaixado, se ele está adequado. E, basicamente, nós vamos aqui estruturar e verificar todos esses problemas que aqui circundam essa problemática, esse assunto, essa temática da investigação social como etapa do concurso público. Veja só o que é interessante aí. A primeira situação que nós temos é que a investigação social, como etapa do concurso público, ela demanda previsão legal, ou seja, somente o edital ele não é suficiente para criar essa etapa no concurso público. A lei da carreira, ela tem que criar essa etapa. Então, o primeiro ponto que é, eventualmente, você tem que investigar no edital se naquela lei, se naquela carreira, naquele concurso público que você está inscrito, se de fato tem na lei da carreira a investigação social. Se tiver, você vai ser submetido sem qualquer problema e sem qualquer dor de cabeça. Se não existir na lei da carreira, o edital ele não pode exigir. Se por acaso o edital exigir, contrariando a lei, se a lei não prevê, aqui essa exigência será caracterizada como uma exigência ilegal. Portanto, se eventualmente você for reprovado, é possível aí um mandado de segurança para rever aqui essa sua eliminação. Veja só o que diz aí o STF sobre essa temática da investigação social. Essa parte que está negritada, que eu trouxe para vocês aí, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder inquérito ou ação penal. Então, basicamente, o STF está dizendo o seguinte, olha, tem que ter uma lei. Eu tenho que ter uma lei para instituir a investigação social. A sindicância devida pregressa é essencial. O outro tema que nós temos aqui é com relação ao que é investigado. O que é que, de fato, os tribunais têm entendido sobre a abrangência da investigação social. Veja aí o que o STJ está dizendo. Entende a jurisprudência do STJ que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado. Em precedente da sexta turma, a Corte decidiu que deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Perceba aí, basicamente, que não é apenas infrações penais ou inquéritos policiais. Eu quero investigar, a administração pública, toda a sua vida, para verificar se você tem, de fato, um perfil adequado para a execução daquele cargo. E ainda eu trouxe mais para vocês outras jurisprudências que repetem mais ou menos a lógica da anterior. De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para a admissão de candidatos a cargos sensíveis, como integrantes da força policial, apenas a existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Então, não é somente aqui para infrações penais e inquéritos policiais, é toda a sua vida que será, assim, aferida. Aqui, mais uma vez, aqui o STJ, a investigação social para a demissão de candidatos a cargos sensíveis não se restringe à aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo também a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. E aí eu trouxe para vocês, ao final, todos esses precedentes aqui que estão logo abaixo, que reforçam tudo isso que eu estou falando aqui com relação à abrangência da investigação social, do que eventualmente venha a ser investigado. E aí vamos à frente. Trazer para vocês aqui algumas dúvidas a respeito dessa circunstância da investigação social. Ela é etapa eliminatória ou classificatória? Ela é eliminatória. Ela não pode ser caracterizada como etapa classificatória diante do seu âmbito puramente subjetivo, é uma avaliação de sua conduta. Então, eu não posso, assim, aferir se o que tu fez na tua vida é ou não adequado, e aí classificar você no concurso público em decorrência disso. Não. Eu vou apenas aferir o seu comportamento. Se o seu comportamento ele for muito inadequado, eu te elimino, te reprovo. Agora, eu não consigo estabelecer padrões objetivos para conseguir uma classificação. Então, diante disso, essa etapa ela só pode ter a natureza eliminatória, somente eliminatória.
E aí, a partir disso, a gente vai verificar algumas circunstâncias e alguns casos práticos sobre investigação social. Usuário de droga, pessoa no Serasa, pessoa respondendo a inquérito, a pessoa respondeu uma infração no Estatuto da Criança e Adolescente há muito tempo. Então, tudo isso aí a gente vai investigar a partir de agora para a gente ver, caso a caso, o que pode causar complicação ou não. E aí vamos aqui começar a conversar sobre isso. A primeira situação, antes da gente iniciar, é isso que eu quero trazer aqui para vocês a respeito do ainda da aferição, se ele é eliminatório ou classificatório. Se o eliminado discordar dos critérios utilizados pela banca, poderá buscar auxílio do Poder Judiciário, que tem competência para analisar o ato de exclusão do candidato quando houver flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital. O que é interessante aqui observar é que nessa etapa de investigação social é essencial também a previsão da possibilidade de recurso administrativo para você rever aqui a decisão da banca. E caso você não goste ou não ache adequada a decisão da banca, você ainda poderá levar essa decisão administrativa para o Poder Judiciário, para o controle de legalidade, sem qualquer dor de cabeça, sem qualquer problema. Então, vamos lá, vamos à frente. Vamos lá. O primeiro caso aí é o candidato que responde a inquérito policial, processo disciplinar, ação ainda não transitada em julgado. Ele pode ou não ser eliminado. Veja só esse primeiro caso que nós temos aqui. Viola o princípio da presunção de inocência usando certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, se você está respondendo uma ação penal ou inquérito policial, você é eventualmente aqui não pode ser eliminado na etapa de investigação social. Tranquilo? Vamos à frente, que a gente ainda tem algumas peculiaridades que os tribunais, eles não têm ainda uma sedimentação muito clara a respeito de alguns tipos penais extremamente graves. Porque nessas situações, eu trouxe a jurisprudência para vocês, que foram casos em que, mesmo ele apenas respondendo, não sendo ainda condenado, mesmo assim, o Poder Judiciário eliminou o candidato. E aí a gente vai à frente e começar a conversar sobre isso. Então, aqui basicamente vai violar a presunção de inocência se o candidato responder a processo penal ou inquérito policial. Ele não pode ser eliminado. Segundo ponto, outro caso aqui. O agravante, que era o caso, alega que a imposição de penalidade de suspensão pela prática de infração administrativa de pequena gravidade no exercício do cargo que um agente visto do município de São Paulo afasta o requisito da boa conduta pelo artigo 47, inciso 5º da lei estadual. Veja só, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu que o STJ apreciou? Era um servidor, ele tinha recebido uma penalidade de suspensão pela prática de infração disciplinar. Lembrando que naquelas infrações disciplinares, você tem a possibilidade de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo comissionado. Então, basicamente aqui, o servidor, ele recebeu uma suspensão. E nesse caso da suspensão, o STJ disse que não era o caso de eliminá-lo. Veja só o que ele está dizendo. É certo que cabe à administração pública definir as normas e os critérios específicos de seleção e aprovação de seus servidores, tendo como propósito a escolha dos melhores candidatos e que esse julgamento ou seleção deve respeitar os direitos e as garantias dos participantes da disputa, os quais estarão, assim como a própria administração pública, vinculados ao edital. E ela completa. Indubitavelmente, que a definição desses critérios utilizados para se alcançar o perfil do candidato, de acordo com as atividades que serão exercidas, é feita de forma discricionária pela administração pública, que, com base na oportunidade e conveniência, estabelece diretrizes a serem seguidas para a escolha dos candidatos. O item 4. Esses requisitos, todavia, pressupõem a estrita correlação com as funções a serem futuramente exercidas pelo servidor.
sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores do princípio da igualdade e da impessoalidade. Então, aqui, basicamente, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a penalidade de suspensão em cargo anterior não inviabiliza que você tome posse nesse novo concurso público. Simplesmente porque não tem correlação com as atribuições do cargo da carreira policial que você assim fez o concurso. Tranquilo? Vamos à frente. E aí eu trouxe mais alguns casos aqui do STJ, que são esses. Usuário de droga, o candidato que fez transação penal, medida socioeducativa, omissão na prestação de informações, eliminação em decorrência do Serasa, e aí vamos à frente. O primeiro caso aqui é a questão do Serasa. Eu tenho algumas reticências aqui com relação a essa situação, porque basicamente é o seguinte, às vezes o candidato ele está estudando para concurso público justamente para sair de uma situação econômica frágil que ele se encontra, tá? Nos cadastros de restrição de crédito, SPC, Serasa, e a banca utilizar isso para negar a posse a concurso público além de tudo, cruel. Mas veja só o que é que diz o STJ sobre essa estrutura, sobre essa temática. É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui o candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito, ou seja, é ilegal. Segundo, aqui, nesse caso, a candidata ela foi eliminada por ter restrição no Serasa. Mas a situação dela é uma situação completamente singular e peculiar. Veja só, normalmente o STJ ele sedimentou sua jurisprudência que inscrição no Serasa não serve de requisito para eliminar, não pode ser eliminado. Mas veja só o que aconteceu com essa candidata. A questão está em apurar se as condutas caracterizadas por 5 registros de inadimplência de serviço de produção de crédito, 8 registros de inadimplência em cheque de lojistas, 32 no cadastro emitente de cheque sem fundo, que a administração tem por inidôneas para fim de nomeação para o cargo de agente penitenciário são ou não incompatíveis com a natureza do cargo. Nessa situação aqui, ela foi eliminada, porque a administração entendeu que esse conjunto de restrições aqui desabona a conduta e o perfil dela, e em decorrência disso, a candidata ela foi eliminada do concurso público. Mas, habitualmente, quem está no Serasa não é eliminado, não é critério de restrição. Vamos à frente. Instauração de inquérito policial. Mera instauração de inquérito policial também não impede que você tome posse em concurso público. Você não pode ser reprovado, eliminado na investigação social por estar respondendo a inquérito policial. Mas nesse cenário, nessa situação, eu também tenho algumas reticências com relação a esses entendimentos, porque na investigação que eu estava fazendo, na pesquisa que eu estava fazendo para produzir esse vídeo aqui para vocês, o que foi interessante é que, normalmente, o STJ e o STF apontam que a instauração de inquérito, ele não impede, regra geral, a não ser que o crime que você esteja respondendo é um crime de elevada gravidade e tenha uma repercussão na carreira que você está pretendendo. Como, por exemplo, alguns casos que eu vi: formação de quadrilha, latrocínio, roubo, crimes que têm no seu tipo elementar a conduta violenta, tráfico de drogas. Então, essas circunstâncias eliminaram os candidatos, certo? Em que pese está na fase apenas de inquérito policial. Vamos à frente. Olha só o que diz aqui essa jurisprudência do STJ. Sem previsão constitucional adequada instituída em lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder inquérito. Isso aqui é a decisão do STF em repercussão geral, que basicamente ele sedimentou o seu entendimento nesse sentido. Aqui é do Supremo Tribunal Federal. A decisão no recurso extraordinário 560.900. E aí, logo abaixo, você tem a decisão do STJ, repetindo apenas a decisão do STF. Vamos à frente.
Mais um aqui de instauração de inquérito policial. Em observância ao princípio da presunção de inocência, do artigo 5º da Constituição Federal, não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato em virtude da simples existência de inquérito policial arquivado por sentença transitada e julgada em 1993. Então, aí também o transcurso de tempo muito elevado entre a instauração do inquérito e a investigação social não pode servir para eliminar candidato. Um inquérito extremamente antigo, que já tinha sido arquivado por sentença que transitou em julgado. Então, a pessoa basicamente é inocente, não prosseguiu o processo penal. Outra situação aí comum hoje, inclusive eu postei lá no Instagram, que é a questão do usuário de drogas. Veja, não pode impedir a posse em concurso público quando o candidato ele é usuário de drogas. Veja só o que é que nós temos aqui. Impedir que candidato em concurso público, que já é integrante dos quadros da administração, prossiga no certame para ingresso das fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso da corporação de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Veja, basicamente aqui você tem duas situações. Ele foi usuário de droga em um momento muito antigo da vida dele. Sendo que tem uma situação interessante aqui, que é ele relatou, ele disse para a banca, porque você, ao fazer a etapa da investigação social, você vai preencher um formulário, dizendo assim, ó, quais são os processos, os procedimentos, relate aí, basicamente, o que aconteceu com a tua vida, para que a administração consiga investigar. E o candidato ele tem que ser muito honesto, porque a administração pública ela tem toda a informação da tua vida. Tudo que você imaginar a administração pública tem sistemas dentro da estrutura de segurança pública que ela extrai de todos os locais da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, de todos os organismos. Receita Federal, ela tem todas as informações. Se você omitir, você já, basicamente já está eliminado. Então, você não pode omitir. Então, a primeira regra que eu tenho que dar para vocês, a primeira dica ao fazer a investigação social é diga a verdade. Sempre diga a verdade. Porque se você não disser a verdade, basicamente você já estará eliminado do concurso público e não tem o que fazer. Porque a jurisprudência dos tribunais tem entendido que aquele candidato que omitir informação, ele é eliminado e não tem como corrigir isso. Agora, se você diz a verdade, aí você tem pelo menos a possibilidade de você discutir aquela situação da sua vida que você acha que é desabonadora perante o Poder Judiciário. Então, aqui, ele disse, olha, eu fui usuário de drogas, sendo que era um tempo muito longo entre o tempo que ele era usuário de drogas e o momento da posse do concurso público. E aí o tribunal, ele disse, não, é possível sim. Inclusive, essa jurisprudência, ela foi depois reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o entendimento atual, tanto do STJ como do Supremo Tribunal. Outra situação de usuário de droga, olha, no caso tem-se um relato de um fato de que o próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação de que foi usuário de drogas quando tinha 19 anos de idade, que não mais possui essa adição há 7 anos. Destaca-se ainda a informação de que o referido candidato atualmente é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador e em sua reputação moral. Veja, mais uma vez, o STJ dizendo aí que o usuário de droga, na juventude, aí, na jovem, idade adulta, não impede a posse em concurso público. Vamos para cá, outro caso aqui do STJ, concurso público, perito da Polícia Federal, investigação social, laudo de dependência química, fato ocorrido há mais de 10 anos. Afigura-se desarrazoada e desproporcional a eliminação de um candidato na fase de investigação social de concurso para perito na Polícia Federal, em razão do fato ocorrido há 10 anos antes do certame. Perpetuação de fato que não se amolda com o balizamento constitucional que veda a existência de penas perpétuas. Então, mais um caso aí de usuário de drogas.
Outros casos aí agora de crimes graves. Acesso a cargo de delegado de polícia, de alguém que responde à ação penal pela prática de crime de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado e não pode ser tolerado. Veja, nesse caso aqui, ele está respondendo à ação penal. Veja que a jurisprudência do STF, ela se consolidou no sentido contrário, dizendo que você responder uma ação penal, você não pode ser eliminado em concurso público, não pode negar posse, ou seja, você não pode ser eliminado na investigação social. Nesse caso aqui, basicamente, o STJ disse, ele aferiu a gravidade do crime, e aferindo a gravidade do crime, ele basicamente disse que o candidato poderia ser eliminado. Veja, você tem formação de quadrilha e corrupção ativa, dois crimes extremamente graves. Tranquilo? Vamos à frente. Outro caso grave aí. O Supremo Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes no sentido de que o candidato indiciado em inquérito policial ou condenado em sentença penal sem trânsito em julgado não pode ser eliminado do concurso público com base nessas circunstâncias. Veja, nesse caso aqui, o candidato, veja aqui, é jurisprudência sedimentada do STJ, respondendo a inquérito policial ou processo penal, mesmo que tenha sentença não transitada em julgado, o candidato não pode ser eliminado. Eu quero deixar isso muito consignado aqui com vocês. Essa jurisprudência pode justificar-se a respeito de cargos públicos de menor envergadura. O agente penitenciário, precisamente, a situação examinada no precedente de que trata um recurso aqui do STJ. O recurso no mandado de segurança 32.657. Veja. Outra, no entanto, deve ser a solução quando se cuida daqueles cargos públicos cujo ocupante age em estrito senso em nome do Estado, incluído nesse rol o cargo de delegado de polícia. O acesso do cargo de delegado de polícia de alguém que responde à ação penal pela prática de crime, formação de quadrilha e corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado e não pode ser tolerado. E aí o candidato, ele foi eliminado na fase de investigação social e não tomou posse no concurso público. Veja, algumas situações de crimes graves. Outra situação aqui é condenações penais. Acesso a cargo de delegado de polícia, alguém que responde à ação penal pela prática de crime de formação de quadrilha e corrupção ativa, compromete as mais importantes instituições do Estado e não pode ser tolerado. Que basicamente é uma reiteração da jurisprudência anterior. Outra situação, as condutas apuradas pela Comissão de Investigação Social do concurso, as quais foram devidamente apuradas na esfera penal, tendo alguma sentença condenatória com trânsito em julgado, são incompatíveis com o que se espera de um policial militar, em cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social. Então, aqui, certo, ele foi condenado com trânsito em julgado e foi eliminado sem qualquer problema. Condenação com trânsito em julgado. Outra situação aqui, de transação penal, certo? O STJ, em recente, decidiu que um candidato aprovado para agente penitenciário federal não poderia ser eliminado do concurso pelo simples fato de ter celebrado transação penal. Conforme afirmou corretamente o ministro relator, a transação penal não pode servir de fundamento para não recomendação do candidato em concurso público na fase de investigação social, uma vez que não importa em condenação do autor do fato. Que são aquelas situações que estão na lei do juizado especial, crimes de menor potencial ofensivo. Então, o processo ele nem continuou, foi feita uma transação com o Ministério Público e, ao fazer essa transação, não gera condenação. E, ao não gerar condenação, ele não pode ser eliminado. Isso não pode ser um fato desabonador. Inclusive, tem um caso de um aluno meu que está estudando para a carreira da Polícia Militar, que ele deu a famosa bobeira. Ele dirigiu embriagado, e depois que ele dirigiu embriagado, ele foi pego pela blitz da lei seca, e aí foi conduzido à delegacia para responder um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e vida que segue. Ele estava respondendo, normal, e aí ele tinha que ir lá mês a mês para assinar a folha de comparecimento, sendo que ele esqueceu de ir. E em decorrência desse esquecimento dele, o processo tramitou e ao final ele foi condenado. Depois da condenação dele, ele nem tinha acompanhado o processo, mas ele foi condenado,
e ele tinha passado o concurso de policial militar. Aí ele me liga desesperado, diz, professor, eu passei no concurso, sendo que agora eu descobri que eu tenho essa condenação penal por dirigir embriagado. Eu fiz uma transação penal, eu não cumpri os requisitos aqui que foram acordados na transação penal, no caso a assinatura, e eu fui condenado. O que é que eu faço? Na investigação social, eu omito essa informação? Eu digo, de jeito nenhum. Você tem que dizer o que foi que aconteceu, expressamente. Você tem que dizer tudo. E ele disse, ele colocou na ficha dele de investigação social todas essas informações, explicando os motivos que fizeram com que ele não assinasse, e no fato foi ele ter esquecido completamente. E aí, nesse caso, a banca disse que ele estava apto e tomou posse, até hoje está como policial militar. Certo? Tranquilo, senhores? Então, transação penal, ela não pode, basicamente, negar a investigação social. Não pode ser uma conduta que não recomende o candidato. Então, transação penal, ela não reprova o candidato nessa etapa de investigação social. Passou demais agora. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, tem tanto uma transação penal como uma prescrição. Veja, curso de formação do concurso público para o cargo de agente penitenciário federal. Superando sua não recomendação na fase de investigação social, uma vez que ele havia respondido a 2 processos judiciais. 2. Um por direção perigosa, aí é dando bobeira, viu? Em razão de estar supostamente embriagada, no qual a punibilidade foi extinta por ter sido realizada transação penal, e outro pela prática de infração penal descrito no artigo 16 da Lei 6.368, de 76, que é a antiga lei de drogas, né? Que é uso próprio de substância entorpecente. Uma foi extinta a punibilidade pela transação e outra foi pela prescrição. E aí continua o STJ. Em primeiro lugar, quanto à transação penal, essa não pode servir de fundamento para não recomendação do candidato em concurso público na fase de investigação social, uma vez que a transação penal do artigo 76 da Lei 9.099 não importa em condenação do autor do fato. Em segundo lugar, na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, na fase de investigação social do concurso público, é inadmissível a eliminação de candidato em razão do processo criminal extinto pela prescrição. Então, transação penal e prescrição, basicamente, não pode eliminar os candidatos. A transação penal, mais uma vez aí, eu trouxe mais uma jurisprudência para vocês. A transação penal não pode servir de fundamento para não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social. Suspensão condicional do processo. Na espécie, o cargo a ser preenchido é o de inspetor penitenciário. O edital do concurso prevê o caráter eliminatório da etapa da investigação social. Todavia, considerando ao agravado, foi concedida a suspensão condicional do processo penal e que o referido benefício está sendo cumprido regularmente, presume-se, ao final do prazo de 2 anos, ocorrerá, conforme determina a lei, extinção da punibilidade do candidato e o consequente arquivamento dos autos. Por isso, a liminar fora deferida parcialmente apenas para reservar a vaga. E aí foi não aceito a eliminação do candidato. Nesse caso aqui, o processo dele, a nomeação dele foi suspensa até o cumprimento da suspensão condicional do processo depois do prazo de 2 anos. Tranquilo? Então, basicamente, de início, esse vídeo de investigação social eu vou dividir em 2 etapas. Esse daqui é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu já coloco o próximo vídeo. Tranquilo, senhores? Beleza? Então, até amanhã.